Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está no ar mais um boletim para a gente discutir um pouquinho o resultado de ontem, a aprovação do texto da reforma da Previdência lá na comissão. Agora o texto vai a plenário. A gente convidou o deputado federal pelo Rio Grande do Sul, Jerônimo Gergen, para participar novamente com a gente desse bate-papo, dessa conversa, para entender como foi o bastidor, ou como foram os bastidores das negociações. Afinal de contas, o deputado Jerônimo Gergen foi peça fundamental para a retirada do texto da reforma da Previdência de dois pontos importantes aí que traziam preocupação para o setor principalmente. A cobrança de fundo rural nas exportações e a trava que impedia aí aquela negociação para a remissão do passivo do fundo rural. Dois assuntos que aparentemente saíram de pauta, mas parece que a gente não pode abaixar a guarda, não. A gente vai questionar o deputado Jerônimo Gergen sobre isso. Primeiro, deputado, parabéns pelo resultado de ontem, 23-19, afinal de contas, o trabalho valeu a pena, mas foi uma batalha dura nos bastidores, hein, deputado? Seja bem-vindo. Tudo bem, Alex? É um prazer muito grande voltar a falar e sempre registrar que a participação de Notícias Agrícolas, noticiando isso, especialmente na quarta-feira, foi importantíssima, né? Que aquela linha que vocês pegaram da Lei Candir foi importante para o produtor se dar conta, né? Que nós estamos falando da abertura de um processo de cobrança de tributos, porque depois viriam outros. Agora o pessoal até compara com a Argentina, né? O que acontece lá com aquelas questões da tributação dele, que ia ser igual aqui no Brasil. E não é só para o agro, a medida valeria para outros setores, mas do nosso setor nós estamos falando em 8 bi por ano. Imagina se somar o setor moveleiro, por exemplo, aqui em Bento Gonçalves, onde eu estou nesse momento. Então a gente vem lutando, muitas vezes até solitariamente, aí a questão do fundo rural, através do Gerson Rocha e o Sérgio Pitti, detectamos que tinha um problema da trava e quando discutíamos a trava, descobrimos essa questão da taxação. Já tem 3 semanas que eu vinha lutando por isso, ninguém me dava bola, eu conversava com colegas, eles me diziam, as entidades também, não, isso não tem problema, porque tem opção pela folha, a maioria do produtor não vende direto, vende por trade, por cerealista, por cooperativa, minimizaram o assunto. E com aquela notícia que vocês colocaram, o nosso povo, a base se mexeu, e desde as entidades, a frente parlamentar, todo mundo vira campo entendendo isso. Bom, alguma coisa deve ser feita no aspecto regimental. Então eu apresentei um destaque individual na quarta-feira ainda, sabia que ele tinha muita fragilidade, mas conversei muito com o Rogério Marinho, com o Samuel, com o Arthur Lira, o líder da minha bancada, que foi decisivo para isso aí, lá das Alagoas, com o Aguinaldo Ribeiro, que é lá da Paraíba, também decisivo nesse processo, o Baleia Rossi, que foi fundamental, né? Eles lá nas conversas começaram a entender que isso era realmente errado, né? Querer compensar o tal do trilhão cobrando 90 bi da exportação, né? E depois não era só 90, porque no momento que vai para dentro da Constituição, enquanto não derrubar a Constituição, segue valendo. Poderia durar 10, 15, 20 anos essa perda de renda dos produtores. Então, com essa jogada, eles entenderam o problema e entregaram para nós uma emenda de bancada, que é essa sim. Eu tenho comparado, você está com uma espingardinha de pressão e com um R15 na mão, né? A emenda de bancada era exatamente isso. Quando entrou a emenda de bancada, já era meio caminho andado, porque ela já vinha assinada pelo PMDB, pelo PP, pelo PTB. Então, partimos do princípio que o Novo viria conosco, que o PSL, o PSDB, o Democrata, e era meio caminho andado para aprovar. Bom, aí veio um longo caminho. Eu tive que voltar a Porto Alegre, minha filhinha foi operada ontem, eu não pude ficar em Brasília, e por telefone, com apoio, preciso registrar aqui do Gerson Rocha, que ficou lá 3 dias em Brasília, e ele era uma interlocução minha com o plenário lá, né? E nós pudemos, então, ter uma negociação, mas o tempo foi passando, e a gente começou a se preocupar com a perda dos votos, né?
porque o pessoal podia ir embora. E, em geral, quem vai embora é os da base do governo. Da oposição fica sempre até o final. E aí surgiu um comentário que o PSL iria contra. Aí eu me preocupei. Aí nós entramos em campo, liguei para o Bruno Araújo, que é o presidente do PSDB, o Democrata, né? O PSL sofreu uma pressão violenta em cima dele, né? E a nossa surpresa foi apenas que o PTB, no final, se absteve e o Novo votou contra. Eu achei lamentável, né? O argumento do Novo foi de que não podia mexer no trilhão, mas é meio incoerente para quem é liberal, porque não mexer no trilhão. Mas tributar a exportação é uma antítese do liberalismo, né? Então, lamentavelmente, perdemos os votos deles, mas mesmo assim ganhamos de 23 a 19, e agora o que nós precisamos fazer é ficarmos bem mobilizados, porque pode que alguém que é contra venha e destaque em plenário. Agora pode ser o destaque ao contrário, o destaque para recolocar no texto, né? A gente ganhou, não vai para o plenário esse artigo, ele não existe no texto que vai para o plenário, mas como ele existia no texto original, alguém pode destacar o contrário, para voltar à votação. Eu acho que não será possível isso, porque o pessoal está mobilizado, mas se acontecer, nós temos que mobilizar para derrotar. A votação deve ser na terça ou na quarta-feira, e a mobilização existindo, até o seu final, ela é muito boa para evitar que essa questão possa voltar e se cometa um grande erro, que é tributar a exportação da produção brasileira. Pois é. Essa questão do destaque de plenário, então, pode acontecer, deputado? Como é que o produtor pode ajudar nesse processo? O produtor tem que manter mobilizado, cobrando do seu deputado, né, cobrando daqueles que têm seu partido, para que não faça. Em geral, se houver um destaque, ele virá daqueles que votaram contra. Então, eu vou tentar conversar com o Partido Novo, com o PTB, porque aí a nossa zona de resistência poderia ficar apenas no PT e nos seus aliados lá, né? Mas existe essa possibilidade, qualquer um pode fazer. Cada partido tem 2 destaques. Eu espero que tenham um bom senso e não usem para querer prejudicar a produção. Não é só o produtor, é a produção nacional. E esse placar de 23 a 19 está dentro do que vocês esperavam no final das contas ou foi apertado, deputado? Não, era para nós ter tido aí pelo menos uns 25, 26 votos. Mas aí fomos, como disse, surpreendidos, né, pelo PTB e pelo Novo, que não vieram conosco. Estamos falando aí, quem sabe, de 2 a 3 votos, que daria uma margem mais folgada. Mas o importante é que deu certo e aqueles que não nos apoiaram, que não façam nada trazendo esse debate para dentro do plenário de novo. Que não façam nada para atrapalhar agora, né, deputado? Bom, não ajuda, mas não atrapalha, né? Exatamente. Agora, enfim, o senhor tá convicto de que a gente pode votar essa reforma na próxima semana? Vai dar tempo, deputado? Eu torço para que entre os estados e municípios ainda, né? Eu acho que esse era o ideal. E a partir da semana que vem, Alex, eu vou também intensificar as conversas, conversei longamente com o secretário da Receita, Marcos Sintra, e com o Paulo Guedes essa semana. Nós agora, com a trava que o governo botou ali, que era uma sacanagem aquilo, impedindo de fazer a remissão, nós derrubamos ela, portanto agora está na hora também do governo cumprir a promessa. Tem que resolver o passivo do fundo rural. O pessoal tem que fazer as lavouras, não estamos tendo certidão negativa. O governo está atrapalhando o produtor querendo cobrar uma conta inexistente. Então nós temos que também a semana votar a reforma e resolver o passivo do fundo rural, que está, no meu ponto de vista, se encaminhando. Quem sabe agora essas entidades, segundo a pública como vieram, sendo contra, trava, né, que antes nem falavam, nos ajudem para a gente resolver esse problema. A ProSoja tem nos ajudado muito, a Abratrigo tem nos ajudado muito, a Andaterra tem ajudado muito. Nós precisamos todas elas. Agora é hora de mostrar quem é quem nessa discussão aí para não tirar mais renda e prejuízo ao produtor. E a resolução dessa questão do passivo do Fundo Rural viria de que forma, deputado? Votando o PL 9252, que está pronto para votar, de minha autoria. O Rodrigo Maia só não põe em votação porque ele quer a posição do governo. O presidente Jair Bolsonaro prometeu na campanha e agora tem que dizer como resolver. Eles estão estudando a proposta lá para resolver. Acho que essa semana teremos boas novidades.
Eu acompanhei as discussões em relação a isso e a sugestão inicial era que o governo apresentasse um substitutivo ao seu projeto. Isso ainda está de pé, deputado? O substitutivo ao meu projeto nada mais é do que o governo mandar para o relator, que será designado, a proposta de como ele aceita resolver. Então, o relator faz substitutivo e vota, né? Isso é normal do processo legislativo. Mas o governo é que ainda não deu o rumo de como vai resolver, e a gente espera que seja essa semana. O teor do projeto seria o mesmo, então, não mudaria nada, né? Não, ele usaria o meu projeto, o texto final, ele não é o mesmo, né? Como não vai ser na MP da Liberdade Econômica, como não foi na Previdência, sempre designa-se um relator que faz as adequações do projeto. Então, o projeto seria o 9252, mas o texto seria diferente com aquilo que nós acordássemos com o governo. Agora, já dá para dimensionar o que estaria sendo deixado de arrecadar com esse passivo e se o governo teria como recompor essa receita que deixaria de entrar no caixa? Primeiro, a nossa luta é para provar que não existe esse passivo. A gente entende que a conta não existia. A justiça brasileira, por duas decisões de 11-0, tinha dito que não existia. De repente veio uma de 6-5, a gente não entende até hoje como é que aconteceu. Então, não há a conta, mas em sendo cobrado, aqueles que aderiram ao refis estão pagando para o governo 200 milhões por ano. Isso é tudo plenamente possível de ajustar. Agora é questão da Receita lá fazer o cálculo que eu sei que estão fazendo e apresentar a proposta para a gente botar lá. A gente tem pergunta aqui, deputado Peter Zanotti, de Assis, ele pergunta o seguinte, a remissão do Fundo Rural, sem uma discussão de como serão ressarcidos os produtores que fizeram o recolhimento normalmente, a maioria, diga-se de passagem, não faz nenhum sentido. O governo estaria prejudicando quem cumpriu a legislação e criando um novo passivo até maior do que atual. Como é que fica essa situação? Pergunta o Peter Zanotti, de Assis, interior de São Paulo. Bom, Peter, primeiro a gente tem que fazer o reconhecimento da inexistência da lei. Você sabe convir comigo que tem gente que pagou, da lei não, da dívida. Tem gente que pagou, tem gente que aderiu ao refis, tem gente que não aderiu ao refis. Obviamente que a lei, reconhecendo a existência dessa dívida, ela vai denunciar a todos, né, naquele período em que ela estiver fazendo a remissão da dívida. Uns parando de pagar o refis, outros nem precisando ter pago, e depois, obviamente, a gente vai ver se tem espaço para acertar na lei ou se ainda fica uma questão judicial para o produtor buscar ressarcimento daquilo que pagou. A história não termina por si só com a lei, mas é o primeiro passo para a gente poder resolver toda essa história da injusta cobrança do Fundo Rural que foi feita para todos os produtores do Brasil. Uns pagando, outros não pagando e gerando um passivo enorme como aí está. Mas o senhor vê essa possibilidade de receber esse dinheiro de volta para quem pagou, por exemplo? Para mim, deveria estar no texto, tá? E é isso que eu vou ver se consigo negociar. Que o produtor que pagou se acredite para o futuro, né? Ou seja, o montante que ele já pagou, ele acredita para o futuro. Nós vamos ter que ver a negociação a hora que o governo disser como que vai querer resolver. E a partir daí tentar negociar isso tudo. E já se calculou efetivamente o tamanho desse passivo, deputado? Esse é o problema. O governo não sabe nem quanto é, e nem sabe como cobrar. Ele quer que o produtor vá lá e confesse uma dívida que também o produtor não sabe como é. Então, o governo trabalha com números de 34 bilhões, mas já recebi ofício da Receita falando em 11 bi, e dentro disso tem que ver o que é pessoa física, o que é pessoa jurídica. Nós tivemos uma situação onde grandes empresas usaram os prejuízos fiscais para pagar Fundo Rural e as médias e pequenas não puderam usar. Então, tem injustiça de toda ordem, então pouco o governo sabe quanto é que é devido, e isso, para mim, é boa parte da injustiça que é gerada. Um dos argumentos que a gente ouviu muito aqui no Notícias Agrícolas é que a remissão do passivo beneficiaria as grandes empresas. Isso é fato, deputado? É mentira, é mentira. As grandes já se beneficiaram quando foi feito o refis no final do ano passado. E o pior, elas pagaram essa conta com prejuízo fiscal, como eu falei, com crédito podre.
ganharam muito dinheiro fazendo assim. Os demais pequenos, médios produtores rurais, esses não puderam pagar daquela forma, lamentavelmente. E é por isso que a gente tem que lutar para acertar a remissão do passivo. Muito bem. E a questão da oneração das exportações, isso praticamente não tem mais problema, né? A não ser que tenha alguma surpresa no plenário, na votação de plenário. Mas, fora isso, nada mais circulando, né, deputado? E aí está resolvido, né? Essa etapa está resolvida. Eu espero que na próxima etapa ela não volte a ser um problema. Eu imagino que não voltará. É possível? É. Mas acho que deve haver bom senso de todo mundo e já que matamos o assunto, deixa morto porque fica resolvido. E a Lei Candir, como é que o senhor está acompanhando essa discussão, a volta dessa discussão lá no Congresso, o fim da Lei Candir? O fato é que se isso passa como estava previsto lá na presidência, ela abre um rombo na possibilidade de cobrança de tributos dentro da produção. Os estados estão loucos para conseguir isso, né? Então, hoje eu falava com o Cairoli, que é o ex-vice-governador aqui do Rio Grande do Sul, ele me relatava que no governo passado ele sofreu muita pressão da Fazenda para que fosse cobrada a ICMS da exportação. A decisão do governo é que não era, então não cobrou. Mas a pressão existe, por isso que não dá para abrir precedente, né, Alex? E o que conquistamos essa madrugada foi uma importante medida contra o precedente, justamente para a gente poder não tirar a renda e não tirar a competitividade da produção brasileira, como nós vamos perdendo aí, especialmente pela elevação do custo de produção. Quem apresentou esse projeto, o mais recente pelo menos, foi o senador Anastasia. Dá para convencê-lo do contrário, deputado? Olha, o problema também tem sido que tem tanto assunto, tanta demanda, que nós não estamos tendo braço para abraçar tudo lá. Né? É verdade. Mas vamos ter que ir matando um leão a cada dia aí, que por enquanto está indo bem. Muito bem. Deputado Jerônimo Gergen, muito obrigado, pela sua participação, parabéns aí pelo resultado de ontem. Como eu disse, o senhor foi peça fundamental aí nesse processo, mas vale reforçar aquilo que o senhor lembrou. Acabou uma batalha, mas a guerra continua, né? A gente não pode baixar a guarda aqui não, né? E vamos lutar até o final para vencer, porque quem vence é o Brasil. É isso aí. Obrigado, deputado. Volte sempre. Um abraço. Um abração. Jerônimo Gergen é o deputado federal pelo PP do Rio Grande do Sul, contando um pouquinho para a gente dos bastidores dessa decisão de ontem, que foi importante para o agronegócio, mas lembrando que a situação ainda requer algum cuidado, principalmente agora, na hora que o texto chegar para a votação no plenário da Câmara dos Deputados. Se alguém resolver reapresentar esse destaque, recolocar essas questões como estava no texto original, a situação requer, portanto, nova mobilização. Mas o deputado acha que, da forma como aconteceu, esse assunto ficou para trás, enfim, não deve ser colocado de novo em votação, não. Daí começa uma segunda questão a ser resolvida, que é a questão do passivo do Fundo Rural, que tem aí o projeto do deputado já lá na casa, já para ser votado, 9252, que tira aí toda esse peso das costas do produtor, principalmente com uma cobrança que até então era questionável judicialmente, e só recentemente que o STF trouxe aí o aval, né, para a cobrança desse Fundo Rural. Então, existe um passivo que alguns produtores pagaram normalmente, enfim, sem questionar. Outros produtores entraram naquele refis proposto e que finalizou até o final do ano, e outros produtores não pagaram. Então, existe toda uma situação também complexa para se resolver, mesmo que haja a aprovação do passivo, ou da remissão do passivo. Principalmente, como questionou o nosso internauta aqui, para aqueles que pagaram. Será que quem pagou vai ser ressarcido? Outro assunto também que precisa ser discutido.
Enfim, tem muitas questões em aberto ainda e a gente abre o espaço para que você, produtor rural, participe com a gente aqui, mande a sua opinião, faça os seus comentários, dê a sua participação, que é muito importante para a gente. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques para você. Continue com a gente.